Olá, bom dia a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que estava aí acompanhando a gente pela web rádio, assistindo lá, ouvindo a programação da web rádio e veio para cá, muito obrigado por ter vindo. Você que está chegando agora, igualmente também um agradecimento para você. Nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado aqui diretamente nos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. Se você está fora do Brasil, você pode ligar para nós com o prefixo internacional 55. Se você está aqui dentro do Brasil, mas fora da região da Grande São Paulo, DDD 11 997 666 555. Esse é o telefone para você ligar. 997 666 555. Estamos aguardando o seu contato. Você também pode mandar mensagens para a gente, fazer posts aí na nossa rede social, na nossa página. Deixe o seu comentário, diz para a gente o que você está achando do programa. Dá sugestão de temas para nós, se você quiser, inclusive, para serem abordados em próximos programas. Estamos aguardando o seu contato e todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Este programa aqui é reprisado todos os sábados às 18 horas na web rádio e também lá no YouTube. Muito bem, nós estamos aqui, o primeiro Semeando a Boa Nova de 2021. Estamos iniciando um ano com a equipe toda postos aqui, nos comentários, no apoio, na retaguarda aí, o Anderson, o Elos, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, a Juliene, a Patrícia, e aqui nos estúdios hoje nós estamos com o Zago assistindo aqui o programa em tempo real. Mas hoje nós não temos convidado externo, hoje nós vamos, a equipe mesmo vai fazer o programa, porque o tema de hoje é planos e metas para 2021. Evidentemente nós não vamos usar nenhuma bola de cristal aqui, nós vamos só conversar um pouquinho sobre os planos e as metas, porque o ano de 2020 trouxe para a gente desafios nunca imaginados pelos seres humanos, né? Como uma pandemia de proporção mundial que assolou o planeta e fez com que nós nos reinventássemos como seres humanos. O ano que agora se inicia vai trazer grandes desafios para nós, mas também é possível notar a esperança que está irradiando pelas pessoas, dias melhores, no coração das pessoas que estão aí muito aflitos por condições melhores de vida. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os planos, as metas para 2021, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. E a gente começa aqui perguntando para a nossa equipe a respeito dessa questão da esperança, o que esperar para o ano de 2021, já que o ano passado foi de grandes desafios e com grandes perspectivas de aprendizados em vários sentidos. E esse ano, o que nós podemos esperar coletivamente para o ano que se inicia? Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, bom dia. O que esperar, Marinho, coletivamente para o ano que se inicia? Bom dia, Toríbio. Bom dia, a equipe aqui presente, aos nossos ouvintes, participantes do programa. Então, Toríbio, nós estamos realmente virando a página de um ano no calendário humano que trouxe muita surpresa, trouxe muita mudança inesperada, né? De fato, nós não iríamos conseguir em nenhum momento, se nós fizermos uma retrospectiva para o primeiro programa de janeiro do ano passado, a mesma pergunta que você nos faz hoje, as respostas foram totalmente diferentes, né? Porque nós não imaginávamos a dimensão da aprovação, a dimensão do que estaria vindo para a humanidade como um todo, né? E nesse processo, o que nós acabamos fazendo é chegando agora ao final do ano e ainda não concluímos. O ano concluiu, o calendário terminou. A gente fala, ainda bem que 2020 terminou, mas tudo aquilo que nós estamos passando, vivenciando, continua. A pandemia continua aí,
as nossas invigilâncias ainda são grandes, que a gente vê nos meios de comunicação, nos meios televisivos, certas, podemos até usar uma palavra deselegante aqui, mas certas irresponsabilidades, né? Certos descuidos, né? Que fazem com que o que muitos aprenderam durante o ano em termos de cuidados, ainda temos muitos que não estão levando isso como deveriam, em favor da coletividade, como você coloca, né? Mas tem uma coisa nova. Tem uma coisa nova que está surgindo no horizonte, que é a esperança de que o avanço da ciência, as pesquisas, o aprendizado que o meio médico teve com esta pandemia, começa a nos dar a esperança de que estaremos lutando em melhores condições durante o próximo ano para podermos diminuir e bastante controlarmos o processo que está aí. Né? Então, se você me permite, a resposta que eu diria a você, o que nós podemos esperar coletivamente, é um domínio melhor, um conhecimento melhor daquilo que nós estamos passando, portanto, uma grande esperança para aqueles que estão levando mais a sério isso, tá certo? Uma grande esperança para aqueles que apostam na ciência, porque infelizmente temos aqueles que não apostam na ciência, né? E com certeza isso vai trazer melhores condições de vida. Então eu diria que para este ano temos aí pela nossa frente uma grande oportunidade de capitalizar todo o aprendizado que nós tivemos, capitalizar toda a evolução que a ciência teve e, sem dúvida, esperarmos dias melhores. Muito bem, Semana Boa Nova hoje falando sobre planos e metas para 2021. E você? O que você espera para o ano de 2021? Conta pra gente aí, escreve pra gente, diz pra gente aí na nossa rede social, liga pra cá, 997-666-555, DDD 11 ou prefixo internacional 55 se você está fora do Brasil. Conta pra gente o que você espera para o ano de 2021. Esse é o nosso tema de hoje, planos e metas para 2021. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, prazer estar com você. Bom dia a todos e a todas. Hélio, é muito comum, o Mário falou agora a respeito dessa questão da ciência, nós tivemos a oportunidade de aprender muito durante o ano de 2020, apesar de todo o efeito dos negacionistas, né, que estão aí, as pessoas que negam a ciência, etc., né? De qualquer maneira, a gente percebe que há uma disposição na coletividade para as pessoas aprenderem um pouco mais, para mudarem as suas vidas. Aliás, podemos até dizer que para nós espíritos que estamos reencarnados neste momento, uma oportunidade como não se viu há muito tempo no planeta, né, para esses espíritos que estão aqui agora, né, para experimentar uma transformação muito grande. E a gente pergunta assim, qual é a importância desse momento para cada um de nós? O que traz importante para nós esse momento pelo qual nós passamos? Olha, é uma pergunta bastante profunda, né? Porque, quando se fala cada um de nós, né? Porque cada um de nós somos um mundo à parte. Nós somos um mundo. Nós temos somos formados culturalmente falando em famílias diferentes, né? Nós fomos criados de maneira diferente. Temos informações, uns têm boas informações, outros não tão boas informações assim. Foram muito bem formados, outros não tão bem formados, né? E a própria ciência, né? Como nós falamos agora, a própria ciência, diante desse fato específico que você citou aí, né? Da pandemia, ela também tem dúvidas, né? E se você ouvir várias vertentes dessa ciência, elas não são uníssonas também, elas não têm todas a mesma opinião, né? Então, é claro que você pega uma pessoa leiga, e se ela for leiga, como a maioria de nós somos, né, sob o ponto de vista da ciência, nós vamos acabar aceitando a opinião de A ou de B, né, que de onde vem, onde mais
se coaduna com aquilo que faz parte do nosso mundo cognitivo, né? E certamente, e nós ouvimos, e as pessoas não se furtam a dar opinião também, né? Se você chegar num ponto de ônibus agora, você vai encontrar uma senhorzinha, uma senhora lá, um rapaz no ponto do ônibus, e se olhar para ele e perguntar para ele, você acha que vai chover? Ele dá opinião. Ele não é meteorologista, mas ele dá opinião. Eu acho que não, eu acho que sim. Né? Ninguém se furta e fala, disso eu não entendo, eu não vou falar. E ninguém fala, dificilmente alguém fala isso aí. Fala, não, ele vai lá e dá a opinião dele, né? E às vezes essa opinião impacta ou não em quem está ouvindo. Então nós fomos impactados, nós recebemos informações de tudo que foi lado, né? De cientistas sérios, de médicos sérios, também de pessoas interessadas para que a coisa fosse para o lado A, para o lado B. Então realmente nós fomos colocados no meio de uma grande de um rodemoinho de informações. Então você pergunta, aí eu venho a sua pergunta, qual acho que é a importância para nós nesse momento? Quem é que vai se dar melhor nesse momento, se é que pode se chamar assim? É aquele que usar o método, o Espiritismo nos promove isso aí. Porque o Espiritismo, quando apareceu, ele veio para quê? Num momento também que a humanidade também sofria esse tipo de coisa, mas de informações religiosas, vamos dizer assim, de pessoas que davam informações, queriam ter o poder através da própria religião. Então, tem gente que quer ter o poder através da doença. Então, agora nós temos que separar. Temos a qualidade, e isso nós temos, o Espiritismo nos dá essa oportunidade de nós olharmos com cuidado, analisarmos caso a caso, perceber quais são as intenções de quem está falando, né? Para que lado ele quer nos conduzir àquela informação, separar o joio do trigo e tomar a informação melhor. E eu acho que aí nós voltamos a Jesus, né? Quer dizer, um dia de cada vez, né? Você coloca isso, então, individualmente, é uma oportunidade das pessoas refletirem, as pessoas se envolverem melhor com esse momento, terem uma progressão espiritual. Muito, né? Muito grande. E quem não fizer isso, e muita gente não está fazendo, está no meio do rodamuinho. Ela é um joguete. Se tornou um joguete aí na mão dessas informações todas aí, se tornou um joguete e está sofrendo, né? E quem fez isso, quem está fazendo, quem está se baseando em Jesus, se baseando que Jesus está no leme, que existe alguém no comando, acima de todas essas coisas, está melhor, está mais centrado, está mais confiante e está em melhores condições para prosseguir nesse momento. Quem não está fazendo isso, quem não tem a chamada fé, né? A fé, quem não tem essa fé, está sofrendo muito, né? Porque tudo que ele escuta, para ele, impacta nele, né? Uhum. Ou favorável ou desfavoravelmente, uma hora ele está assim, puxa, acabou tudo. Daí porque ele ouviu outra notícia lá, não acabou nada. Eu ouvi ontem um caso desse tipo aí, para me contar rapidinho, que bem por que eu estou falando isso. Uma vizinha, ela falava assim ontem, olha, ela falava para outra assim, tá vendo? Não vai ter seringa. Não tem seringa. Olha, não vai ter seringa, agora tem vacina, não tem seringa. Falei, mas quem te falou que não tem seringa? Eu vi no rádio agora, falei assim, né? Sabe? Então eles colocam você no lugar que você quiser. Como a função da imprensa, da mídia, o combustível da mídia é o escândalo, né? É causar preocupação, eles vão tendo combustível, eles vão buscando combustível e para botar no lenha nessa fogueira, eles vão colocar quanto tempo for preciso, né? Muito bem, Semana Boa Nova, hoje falando sobre planos e metas para 2021. Conta pra gente aí o que você espera para 2021. O que você espera que vai acontecer de bom para você em 2021? O nosso amigo Flávio Tolini, bom dia, Flávio, um prazer estar com você aqui. Flávio, você vai fazer já uma passada geral pelas redes sociais para a gente poder saber o que é que os nossos ouvintes estão falando, o que é que os nossos ouvintes estão se manifestando, quantas pessoas já estão por aí. Mas eu gostaria que você contasse para a gente a respeito dessa condição, desse novo momento que a gente vive aí, né? Um novo tempo que a gente vive aí, se a gente pudesse usar aí a música lá do Ivan Lins, né? É o novo tempo, né? Então a gente diz assim, o Espiritismo, em função do que está acontecendo hoje no planeta,
dessa mudança, essa transformação social, etc. Tal. O Espiritismo continua sendo o consolador prometido em função de toda a pandemia que está aí? Obviamente, Turíbio. Primeiro, um bom dia a todos, né? Bom dia, Marinho, bom dia, Hélio, bom dia aos nossos amigos da equipe. O Espiritismo, ele está presente nas nossas vidas, nos ensinamentos de Jesus, em todas as nossas necessidades, em todos os momentos. E no momento de mais dificuldade é a hora que nós devemos aplicar todos os ensinamentos recebidos. O Espiritismo continua e sempre será o Consolador prometido anunciado por Jesus, porque ele tem uma missão, né, de levar a consolação a todos os corações aflitos, a todas as mensagens que nos são reveladas, justamente para nos inspirar a termos dias melhores. As dificuldades sempre existirão, numa menor intensidade ou numa maior intensidade, mas o Espiritismo continua vibrante, o Evangelho redivivo de Jesus, presente nessa doutrina, nessa filosofia maravilhosa, que leva a consolação, que leva o entendimento, principalmente, da continuidade da vida. Muitas vezes as pessoas identificam, né, pelos volumes significativos de desencarnes que ocorreram no planeta Terra, os números alarmantes que a mídia social e as mídias nos oferecem como resposta para essa pandemia, mas a gente pode entender que o Espiritismo vai nos revelar a continuidade da vida, do espírito e das oportunidades que nós estamos tendo com o aprendizado de todas essas dificuldades. Perfeito. Flávio, aproveita e dá uma geral para a gente, como é que nós estamos na rede social? Olha, primeiro um agradecimento especial. Hoje é o primeiro programa do ano de 2021. Nossa audiência é excelente. A contribuição de todos os nossos ouvintes, de todas as pessoas que participam, ajudando a construir o Semana Boa Nova. Um abraço especial a Nádia Ambrosio, o Valdecir Zanuto, a Yara Delanossi, o Ricardo Augusto Miquelan, Maria Isabel Maldonado, Nelly Bauer, a Luísa Vera, a Márcia Macedo, Valquíria Santana, o Ronaldo Rony e a Santa Paroles. Um abraço especial, por gentileza, dê a sua contribuição, responda a nossa pergunta, que aqui faremos questão de trazer ao ar todas essas contribuições dos nossos ouvintes. Alguém já falou aí o que espera para 2021? Já. A contribuição, primeiro, são os desejos, né, de um ano de 2021 especial para todos nós. Parabenizando a equipe, trazendo sempre uma mensagem de muito amor por esse trabalho que nós desenvolvemos, e a Yara Delanossi, que nos mostra que, como todos os anos, todos os dias, é aprender cada vez mais, a cada dia um dia novo. Muito bem. Tá aí. Esse espaço aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais, ambientes domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Vamos repetir para você anotar aí, 4437 1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui no programa Semana Boa Nova ou diretamente com a nossa equipe aqui em algum momento. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, participam do programa, dão as suas opiniões, etc., escrevem para a gente aí na nossa página, concorrem com um brinde a um livro espírita. Um livro que é gentilmente oferecido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, o Romano Lucarini e a Neuza Moutinho Nicolini já foram informados de como farão para receber os seus livros. Pergunta do dia: o que você espera para o ano de 2021? Aguardamos a sua informação. Muito bem, nós estamos falando aqui dessas condições que envolvem o ano de 2021, a equipe está toda a postos aqui, o Marinho, o Hélio, o Flávio, estamos aqui tentando entender esse cenário de 2021, obviamente fazendo aí sempre uma colocação ligada à nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. A pergunta que eu coloco para vocês agora aqui na mesa, né? Por que é tão difícil mudar os nossos hábitos? Por que a gente tem tanta dificuldade de mudar os hábitos? Quem quer começar? Marinho, gostaria de começar? Não, com certeza. Eu acho que essa pergunta, Turíbio, que você nos faz, é exatamente a essência do programa de hoje, né? Porque, veja bem, faz parte
da nossa costume, da nossa cultura, quando iniciamos um novo ciclo, e existem ciclos que são individuais, né? Existem momentos que, por exemplo, nós nos formamos num curso superior, e a hora que nós terminamos aquela formatura, nós entramos num novo ciclo e a gente se propõe a metas, né? Outros conquistam determinadas situações que significam para ele também o início de um novo ciclo, é quando ele faz planos, faz metas e tal. O calendário é um ciclo que, por convenção humana, ele se encerra e se inicia para todo mundo. É o mundo inteiro, né, que está, de alguma maneira, tendo a oportunidade de encerrar um ciclo. Passando pela mudança. Né, para mudança. E é comum, nessa hora, as pessoas refletirem naquilo que queriam fazer no ano anterior e não fizeram. É comum isso. Não vou dizer que todas as pessoas fazem, mas todos fazem. Puxa vida, eu queria ter perdido peso e não perdi. Eu queria ter concluído minha faculdade e não concluí. Eu queria ter me reconciliado com o meu irmão, com a minha irmã e não consegui. Quer dizer, nós temos uma análise que nós fazemos. E aí começamos a dizer, bom, e por um novo ciclo agora, o que a gente vai... O que cada um de nós tem como meta, né? E nós podemos reparar que, normalmente, a maior parte das metas que nós estabelecemos são de origem material. A gente fala da profissão, uma conquista que a gente quer na profissão, vou mudar a minha profissão, vou mudar a minha atividade, vou começar uma atividade nova, né? O que não invalida também o desejo de mudar, absolutamente, né? Muito legítimo e necessário, né? Outros falam da saúde, não é? Que querem superar determinada situação, querem corrigir algum vício que tem, querem voltar para a academia, voltar... É assim, não é? Outros, no aspecto financeiro, muitos querem começar a mudar o seu planejamento financeiro, começar a criar uma poupança, começar a criar uma reserva financeira, né? Outros fazem projeções familiares, inclusive. Pessoas que querem estabelecer, este ano aqui eu vou me casar, né? Este ano aqui nós estamos planejando aumentar a família. Quer dizer, existem todas essas metas que fazem parte daquilo que a gente começa. E como você bem disse, Toríbio, nenhuma delas é ilegítima. Todas elas estão relacionadas ao progresso da pessoa, estão relacionadas à felicidade da pessoa, sem dúvida nenhuma. Mas é muito pouco comum nós verificarmos aqui determinadas metas de natureza moral ou natureza espiritual. É difícil, né? Eu não lembro de ter feito isso nunca, viu, Toríbio? Então eu não estou criticando ninguém, porque eu me insiro nisso, né? Uhum. Mas eu não vi ainda ninguém falar, puxa vida, eu vou perder menos tempo com conversa fútil. Eu vou me dedicar a não ter tanto tempo. Eu vou me dedicar a ler livros, né, que vão me ensinar mais a questão da espiritualidade. Ou eu vou falar menos mal do meu vizinho. Ou eu vou falar menos mentira, né? Ou eu não vou ficar julgando tanto as pessoas. Quer dizer, esse tipo de meta, perante as outras, que também são legítimas, são muito poucas, né? E a proposta do Cristo, a proposta de Jesus, é de nós construirmos os dois lados, né? De nós estarmos, de alguma maneira, harmônicos com a vida material, porque necessitamos dela, mas também trabalhando muito para o lado espiritual da vida, né? Então, se a gente puder estabelecer aqui na sua pergunta quase que um conselho, né? E eu mesmo me incluo em algo que eu preciso seguir, é de nós procurarmos prestar atenção que tipo de meta que a gente está fazendo, né? Porque este é o momento. Se nós estamos hoje passando por uma aprovação coletiva, mundial, né, da humanidade inteira, que está nos chamando a isso, vamos prestar bem atenção. Ela está nos chamando para a solidariedade, ela está nos chamando para a compreensão, está nos chamando para a caridade, está nos chamando para sermos menos egoístas, né?
está mostrando que muitas vezes as conquistas materiais não resolvem o problema que nós estamos vivendo aqui, não é? Então essas são as oportunidades que a gente tem pela frente, Turíbio. Muito bem, Semana Boa Nova hoje falando do ano de 2021, os planos e as metas para 2021. Conta pra gente aí o que você espera para o ano de 2021. Lembro a você que nós estamos aqui aguardando o seu comentário, a sua opinião, porque é importante pra gente. Aliás, se você tem uma sugestão de tema que você gostaria de se ver abordado aqui no Semana Boa Nova, deixa a gente saber, conta pra gente aí. Ok? Estamos aguardando o seu contato. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, pessoal se manifestando? Sim, você vê, o Salomão, o Marinho, estava fazendo uma colocação exatamente dentro da linha do seu pensamento. Salomão, nosso ouvinte aí. Isso, nosso ouvinte, Obrigado, Salomão Salomão. Almeida. Ele diz bom dia a todos nós e ele pergunta para todos aqui se esse momento que estamos passando não é um crescimento espiritual. Pois a dor faz o homem pensar, o pensamento torna o homem sábio e a sabedoria abre o caminho do céu. Então ele diz que como nós enxergamos todas essas circunstâncias, do aprendizado que estas situações vêm nos apresentando. Então ele pergunta aqui para nós qual é o nosso pensamento com relação a esse momento. Olha, eu inclusive falei no início aqui, falei no comentário que eu fiz com o Hélio aqui, que na minha opinião é um momento ímpar para o crescimento espiritual. Os espíritos que estão encarnados nesse momento estão tendo uma oportunidade excepcional na sua escalada evolutiva, porque é um aprendizado ímpar, não tinha esse aprendizado coletivo dessa intensidade que nós estamos tendo agora. Então é uma oportunidade maravilhosa, né, para o espírito aprender, conviver, como o Hélio falou, refletir sobre o acontecimento, né, para que ele possa entender as várias opiniões, as várias pessoas falando a respeito da situação pandêmica, a ciência, aqueles que negam a ciência, os místicos, né? Tudo isso está num momento só e para o espírito é maravilhoso, né? Turíbio, eu queria aproveitar Sim, Mário. esse ponto da sua colocação, em que você resgatou uma fala do Hélio, né? Que eu gostaria de dar um temperinho aí também, Claro, um por pitaco favor. aí, né? Que é o seguinte, lembrando, o Hélio citou isso, lembrando a época de Kardec, né? Época de Kardec em que a realidade espiritual chegou para toda a elite da Europa, principalmente da França, né? Em que se faziam demonstrações da realidade espiritual, em que vários intelectuais discutiam se aquilo era verdadeiro ou não era verdadeiro, né? Lembrando que muitas vezes nas famílias, nos teatros, que na época não tinha televisão, não tinha nada, né? A grande distração que o pessoal fazia muitas vezes era fazer determinadas reuniões com assuntos espirituais, né? Foi um momento muito intenso, a época de Kardec, com a novidade que ele descortinava, que era a realidade espiritual. Críticos de um lado e apoiadores de outro, e foi muito intenso. E aí também começou a acontecer o seguinte, naquela época, né? Começaram a chegar algumas mensagens mediúnicas naquela época, que também eram contraditórias. Que também algumas falavam coisas que não tinham a ver, não estavam alinhadas com o que o grupo responsável, o espírito da verdade, junto com todos os seus auxiliares, trazendo a luz da doutrina espírita, e vimos encontrar comunicações que traziam profecias, teriam comunicações que traziam, vaticinavam infortúnios que iam acontecer e tudo mais. Naquele momento, os espíritos trouxeram para Kardec uma coisa muito interessante, que é uma fórmula. Bom, como é que eu faço para saber em quem que eu acredito? Como é que eu faço para saber aonde que a gente pode recolher a melhor verdade, vamos dizer, dessa história? Porque a verdade muitas vezes não é tão absoluta, né? E aí foi que os espíritos trouxeram uma informação falando do controle universal, né? Em que mostrava que quando uma verdade ela vem dos céus, quando uma verdade vem de Deus,
ela se manifesta em vários pontos da humanidade. Ela não tem exclusividade por este canal, por este médium ou coisa parecida, né? Ou seja, não é apenas um profeta que vai trazer uma verdade. Serão muitos profetas que vão trazer aquela verdade. Então os Espíritos nos chamaram a atenção para isso, né? Dizendo, repare bem que muitas vezes em vários pontos, né, do mundo, as coisas aparecem. E se nós percebermos, aconteceu com o Espiritismo isso. Começou nos Estados Unidos, depois tivemos replicação na Rússia, tivemos replicação na França, quer dizer, e várias outras pessoas começaram a trazer, então aquilo se, de alguma certa maneira, se alinhava àquela verdade e se complementava, não se contradizia. Então, quando nós estamos diante de notícias e quando nós estamos diante de futurologia, que estamos diante, vamos lembrar disso, que tudo aquilo que for verdade aparece em vários lugares naquele momento do nosso globo, para nos ajudar, né? Porque senão nós vamos ficar perdidos mesmo, né? Uhum. Muito bem. As pessoas que, e a maioria, infelizmente, ou felizmente, não sei, não conhecem, nunca estiveram. Como eu tive a oportunidade de estar, por várias vezes, por força das minhas profissões que eu exerci, de estar assim, dentro de uma mesa, aonde o chefe de redação, né, ele ia estabelecer a pauta para o jornal do dia. Eu tive algumas oportunidades de estar lá. Então, quando ele solta o repórter para a rua, ele vai falar, hoje eu quero que você vá atrás de aglomerações. E aquele repórter, ele sai para achar aglomeração. Ele não acha, ele pode passar perto de uma pessoa fazendo uma grande benesse, alguém ajudando um cego a atravessar a rua, ajudando uma velhinha, dando comida para um necessitado na rua, ele não vai ver nada, ele vai atrás de aglomeração, sabe? Então, se ele voltar lá na redação e falar assim, olha, eu não vi nem uma aglomeração, mas eu vi uma velhinha, você dando comida para uma velhinha na rua, salvando um gato que estava em cima de uma árvore, ele é despedido, ele pode até ser despedido do jornal. Não, mas você não saiu para isso, cadê a aglomeração? Cadê as fotos que eu te pedi? Então a gente tem que ter a gente precisa ter essa consciência. Espírito crítico. Espírito crítico. Porque, então eu vou voltar no que o Marinho estava dizendo agora. Quem não leu o Livro dos Espíritos, que é a terceira revelação, foi disponibilizada pela espiritualidade. Se você ler o Livro dos Espíritos e entender o Livro dos Espíritos, você não vai ficar apavorado nesse momento. Você não vai ser afetado por essa situação. Se você está afetado, está apavorado, porque você não leu o Livro dos Espíritos. Todo mundo devia ter lido? Está disponibilizado para todos. É claro que nem todos estão em condições de ler, mas se você ler, tem uma das perguntas lá, que inclusive o Marinho sabe o número, eu sempre esqueço, né? Mas o Marinho sabe o número da pergunta. Agora olha lá. É um desafio para você, Marinho. Agora você tem que falar o número, Marinho. Quando eu falo, ele fala o número. Agora, Marinho, você vai ter que falar o número agora, hein? É um desafio. Se ele falar assim, ele fala assim, né? A parte de todos os vícios e defeitos, identifica uma pessoa, um espírito perfeito, qual é a imperfeição que é comum a todos os espíritos imperfeitos? Você fala, né? Ele fala assim, é o interesse pessoal. Puxa, essa foi a sorte. O único que eu sei o número é esse. Ele perguntou. Qual é o número? Pergunta 945. Eu sei que ele 945. Eu sei que ele sabe, né? Por isso que eu estou falando. Você que está na nossa audiência aí. Passou confere. raspando essa. Deixa, não fala mais isso. A próxima eu não sei, hein? Você que está na nossa audiência, pega o Livro dos Espíritos e vê se é 945, né? Vê se é isso mesmo, porque nós estamos aqui que desconfiar das coisas. Você vai ver que o que causa imperfeição no mundo, que causa todo esse problema no mundo, é interesse pessoal. As pessoas, e nós, eu também, veja bem, dificilmente alguém não decide, não pensa, não define uma situação a partir do seu interesse pessoal. Então, enquanto isso persistir na humanidade, nós vamos ver esse problema. Agora, cabe a nós analisar a opinião de cada pessoa a partir do interesse pessoal dela, né? Precisa saber se você segue ou se você não segue, né? Olha,
só uma comprovação disso que o Hélio está falando. Eu queria lembrar aqui que, de fato, o assunto mundial do momento, a pauta, como você muito bem colocou, mundial do momento, é a pandemia, é o surto de Covid-19, as pessoas que estão morrendo todos os dias, etc. Então, evidentemente que é uma tragédia mundial, é evidente. Mas, felizmente, nós temos que dar aqui também números importantes. Você pega aqui no Brasil, nós temos quase 8 milhões já de pessoas afetadas, 7 milhões e alguma coisinha. A quantidade de óbitos, ela vem reduzindo, graças a Deus, ela vem se reduzindo. Vocês se recordam, um ano atrás, quando essa pandemia começou, a taxa de mortalidade era em torno de 5%, a taxa de mortalidade mundial. Hoje ela chega a 2,5%. Felizmente, as pessoas estão se contaminando mais, mas morrendo menos, felizmente, né? É evidente que ninguém quer que isso aconteça, mas é um dado positivo, né? Que a gente precisa reconhecer aqui. Se você me permite... Claro. Desculpa interromper um minutinho. Marinho. Antes que os nossos ouvintes cheguem ao Livro dos Espíritos, né? Eu preciso dizer que eu errei. Pronto. Eu falei, você que é o nosso ouvinte, olha aí, não é 945. É 895. 895. Então, questão 895. Aliás, espera um pouquinho. Sugestão para você. Pega o Livro dos Espíritos, são 1018 perguntas, né? Leia 1019 perguntas. Leia 3 por dia, e um ano você vai ler o Livro dos Espíritos inteirinho. 3 perguntinhas só por dia. Flávio e Marinho. Flávio. Turíbio, na verdade eu estava comentando, né, com relação à pandemia e todos os ensinamentos que isso nos traz, a gente precisa identificar se nós vamos ser parte do problema ou da solução, né? Então a questão do aprendizado exigiu de nós, né, um comportamento diferente frente ao vírus. Então, nós percebemos a necessidade de uma higiene pessoal melhor, nós percebemos a necessidade do distanciamento social e que, independente, né, das nossas ações públicas de fechamento, de lockdown, seja lá o que for, nós vamos ter que aprender a conviver com o problema, né? Seja esse ou qualquer outro. Então, as nossas responsabilidades frente às circunstâncias. Marinho falou muito bem, né? Nós temos às vezes alguns atos com essas aglomerações desnecessárias, obviamente, né? Não é só uma questão de processo evolutivo, é uma questão de irresponsabilidade, mas as pessoas precisam conviver. As pessoas precisam ir ao supermercado, as pessoas precisam ir à farmácia, as pessoas precisam trabalhar. A vida segue. A vida segue. Então nós temos que entender que nesse momento nós já estamos sabendo lidar com o vírus, né? Então a necessidade do uso das máscaras, a necessidade de evitar qualquer circunstância que seja desnecessária. Então nos obrigou a ter uma conduta diferente frente à problemática. Porque se nós ficarmos o tempo todo só nas questões críticas, só na questão de apontamento e não ser um agente de transformação e mudança, as problemáticas e os problemas se agigantarão. Então nós temos que observar que a ação do homem, né, a fé sem ação é morta. Não adianta crer, como todas as pessoas, num passe de mágica do dia 31 para o dia 1º, a nossa solução para 2021 vai ser a vacina. Vai ser também a vacina. Porém, a conduta do ser humano é o que vai dar o norte para dias melhores, né? É isso que eu acho que a gente tem que colocar a todo momento. Jesus colocou: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ele não disse em momento nenhum que alguém ia dar alguma coisa para você se você não procurasse, se você não quisesse. Ora, se você colocar 2 pessoas de máscaras, como nós estamos uma frente à outra, a chance de contaminação é de menos de 5%. E chega até a ser quase que de 1%, segundo a ciência, né? As vacinas, a melhor vacina que tem aí, ela cobre no máximo 70 a 80%. Algumas vão cobrir 60%. E nós estamos abrindo mão da máscara, esperando que venha a vacina. Quando ela vier, será muito bem-vinda, certo? Mas antes dela chegar, nós já temos todos os recursos para não nos contaminarmos. Só que exige o quê? Exige uma ação pessoal. Você pôr uma máscara. Exige que você bata a porta, que você busque a máscara, né? Que você procure a máscara, que você higienize a mão.
Está tudo a informação. Distância. É a distância. Distância que temos Está tudo aqui. informado. E isso causa alguma dor para nós aqui? Há algum desconforto? Amor? Nenhum. Então nós não estamos diante de um problema. As pessoas criam um problema para si porque elas não querem fazer as coisas, elas não querem bater na porta, ela quer que a porta se abre. Tipo assim, abre-te Sésamo, ela fala de longe assim, abre-te Sésamo, a porta se abre. Sai de lá um anjo que vem e salve ela, entendeu? É alguém que traga uma vacina e ela, bom, agora eu posso fazer, eu posso continuar fazendo tudo o que eu fazia. Sem nenhum, não é assim. Se está ao nosso alcance, nós não temos problema, essa é a verdade. O problema está equacionado. Ele está em processo de solução. Quando chegar a vacina, ele vai, inclusive Gradualmente ele vai se resolver. Então não temos problemas. Só os preguiçosos têm, né? Nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, mas eu queria pedir para que você respondesse para a gente a pergunta do dia. O que você espera para o ano de 2021? Tem alguém mais respondendo aí, Flávio? Claro, várias pessoas. A maior contribuição dos nossos ouvintes são felicitações para um ano novo especial, de Obrigado muita saúde. Pelos desejos, e realmente todos os nossos ouvintes estão assim. Queria só mandar um abraço, aproveitando a oportunidade, para a Ana Vils, a Mônica Seracimo, a Terezinha Stefanato, a Eunice Marqueto, que fala lá de São José dos Campos, a Nelly, lá da Vila Zelinda, a Mariana Cosa, a Ana de Diadema, o Zeca aqui do ABC, Sandra Bronson, Edson Dominichelli, Érica Reps, Dirce Martins Estorel e a Celi Marqueto. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. E eu quero lembrar você, né, que você contribui sempre. Dá a sua opinião para a gente. Liga para cá, 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro, é o DDD 11, se estiver fora da região da Grande São Paulo. Estamos aguardando o seu contato. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para os nossos componentes da mesa, que é em relação a essas famosas promessas que as pessoas fazem aí, né? Que é uma verdadeira negociata, né? Olha, se acontecer isso, eu faço aquilo. Está negociando com os espíritos e tal aí, né? Então, as promessas que envolvem troca de coisas materiais para que se tenha a concessão de algumas coisas, né? Aquelas histórias, algumas práticas, né? De comer lentilha, tomar banho de sal grosso, etc. Tal, tudo isso, né? Qual a visão do Espiritismo sobre essas coisas, sobre essas práticas? Nós voltamos já depois do nosso intervalo. Fica por aqui, abre uma sala de vídeo aí na sua rede social, chama os seus amigos para participarem, assistirem o Semeando Boa Nova, compartilhe o link, deixa eles também participarem com a gente. Nós voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Da Elda. Alguém podia falar do encontro. Muito bem, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, nesse primeiro programa do ano de 2021, diretamente aqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, falando hoje sobre planos e metas para 2021. Lembra você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conheça um pouco mais sobre a Torcisão visitando o site da empresa, um site muito bem elaborado. Você não vai colocar o tio de Torcisão e não vai colocar com, você vai colocar Indi de Indústria. Você vai digitar www.torcisão.indi.br. Se você quiser nos apoiar, como faz aí a Torcisão, entre em contato com a gente. Bom, hoje nós estamos falando de planos e metas para 2021. Sábado que vem, nós vamos receber aqui o nosso companheiro Glaucio Cordeiro com o tema, Existem Anjos e Demônios? Vamos responder isso no sábado que vem, com o nosso programa, onde estará o Glaucio Cordeiro conosco aqui. Hoje falando de planos e metas, e a pergunta para você responder: o que você espera para 2021? Todos aqueles que dão respostas, participam, concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente oferecido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aguardando o seu contato. Eu tinha deixado aqui uma pergunta para os amigos da mesa aqui, para que a gente respondesse no nosso retorno. A pergunta era em relação àquelas questões das pessoas que ficam fazendo aí as promessas, né, chamadas promessas, que envolvem troca de coisas materiais, né? Ou seja, olha, se acontecer isso, eu faço aquilo, aquelas coisas todas, né? Ou ainda aquelas crenças de que comer lentilha, pular onda, tomar banho de sal grosso. Qual a visão do Espiritismo sobre isso? Quem quer começar respondendo? Hélio? Eu tenho profundo respeito, tá, por essas práticas, porque eu conheço senhoras, né? E eu tive uma livraria, fui dono de uma livraria, e um dos livros que mais vendia, e vendia muito nessa livraria... Simpatia. Era um livro de simpatia. Almanaque do ano. Orações e rezas, né? Orações e rezas. Vendia muito esse livro aí. Deve vender muito ainda até hoje. Porque, nós falamos inicialmente, nós somos fruto de uma cultura do que colocaram na nossa cabeça. Tem gente que nunca ouviu falar, né? Nunca pegou um livro dos Espíritos na mão, não sabe nem que existe. E até falaram para ela até que é pecado. Não pega porque é pecado. Não vai pegar nisso aí não, que você vai se contaminar. Então, ela está baseada em quê? Baseada naquilo que ela aprendeu. Então, temos senhoras, as pessoas já em final de encarnação, e senhores também, que tem toda a sua estrutura, né, a sua relação com a divindade, a sua relação com Deus, com aquele Deus homem, aquele Deus que se agrada de um presente, certo? Se ela não der um presente para ele, se ele der alguma coisa errada para ela porque ele ficou bravo com ele, então ela dá um presente, ela faz para ele o que ela gostaria que fosse feito para ela, né?
Aí eu vou dar um presente bem legal para ele. Eu vou oferecer um sacrifício muito grande para mostrar que eu estou. Logicamente que isso não tem a menor importância. Deus não se importa com isso. Deus não se importa com isso e Ele nos conhece, como nos diz Jesus, muito antes de nós pedirmos, Ele sabe o que nós necessitamos, né? Então, o ato de nós pedirmos, de nós oferecermos qualquer coisa, é um ato pessoal nosso, de mostrar, olha, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda aqui agora, me ajuda aí que eu não sei mais o que fazer. É até um ato de humildade, muitas vezes, dessa pessoa. Então ela negocia, como ela negocia com uma pessoa encarnada aí. Encarnada. Mas, obviamente que Deus, isso não agrada mais a Deus, mas também acho que não deve desagradar, né? Porque ele conhece os seus filhos mais do que qualquer outro. Turíbio, só uma contribuição técnica, né? Que o Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Isso é muito importante a gente trazer clarificado. E existe uma confusão do Espiritismo com o espiritualismo. E para os nossos ouvintes, né, nós profitentes da filosofia espírita, kardecista, nós temos que entender que a nossa doutrina não possui alegorias. E que todas esses recursos que as pessoas se utilizam, muito bem colocado pelo Hélio, do respeito que nós temos, claro, mas o Espiritismo não prega isso. Nós não temos a necessidade de guardar na nossa carteira uma folha de louro, nós não temos a necessidade de guardar 7 sementinhas da romã, nós não temos a necessidade de pular as ondas, nós entendemos a condição do magnetismo, do poder da oração, da influência, né, dos bons espíritos em nossas vidas, e que vale, como nós falamos no bloco anterior, a ação da fé e da esperança baseado em fatos sólidos, concretos e lógicos. Obviamente que tudo isso contribui, né, que são algumas muletas, algumas bengalas que nós nos utilizamos para burilar a nossa fé, mas que a esperança e o que prega a doutrina dos espíritos não necessita dessas condições materiais. Nós somos Jesus. Exatamente. Agora, sabe, Turíbio? Sim, Marinho. Eu acho que a colocação feita de que são respeitáveis essas práticas, não há a menor dúvida, faz parte da maturidade espiritual das pessoas, nós respeitarmos a maneira que os outros pensam, né? Faz parte da nossa capacidade de compreender aquele que pensa diferente da gente. Então, absolutamente não se trata aqui de crítica ou de falta de respeito. Até porque existem pessoas, e talvez muitos de nós ainda, né, para fazer uma prece, por exemplo, nós nos apoiamos em alguma coisa. Tem pessoas que só conseguem fazer uma prece diante de uma imagem. Precisa olhar para uma imagem de um santo para fazer uma prece, tá certo? Tem pessoas que somente conseguem fazer uma prece se apagarem a luz, por exemplo, né? Tem outros que só conseguem fazer uma prece se tiverem numa condição X ou Y, tá certo? E o que nós vamos aprender no Espiritismo, conforme o Flávio nos colocou, é que essas coisas são, com o tempo, a gente aprende que elas são dispensáveis. Elas não são necessariamente reprováveis, não são reprováveis, porque as pessoas são assim. Vamos lembrar de uma passagem que consta no livro Nosso Lar, né, que é a colônia que recepciona aqueles recém-desencarnados em determinadas condições. Não são todos os desencarnados que vão para uma colônia assim, né? São aqueles de certas condições, né? Que também recebe pessoas de outras religiões. E lá está relatado no livro que existe um determinado salão aonde na espiritualidade foi construído um nicho, aquele nicho que tem a imagem de um santo, né? Só que ali, naquele nicho, não tem santo nenhum. Para quê? Para que a pessoa que está fazendo a sua oração ali, se ela estiver fazendo uma oração para um determinado santo da religião dela, aquele santo aparece ali para ela. Como um ato de respeito que a espiritualidade tem
pela fé, pela crença das mais diversas religiões que estão ali, né? Agora, nós não vamos deixar de destacar que, de novo, o Espiritismo, né, as explicações que os Espíritos trouxeram, endereçaram isso também. Tem um capítulo em particular no Livro dos Espíritos que fala dos amuletos, né, mostrando que o amuleto não é necessário. Que foi citado aqui que certos amuletos que a gente usa, né, de final de ano, é uma crendice. Quer dizer, podemos respeitar, mas aquilo não é necessário para estar ali. E uma outra, e um outro capítulo, uma outra pergunta mais especificamente, que está no Livro dos Espíritos, fala das promessas, que é a sua pergunta. A pergunta, nós demos uma volta grande para chegar na pergunta do Toribio, né? Tá certo? Existe uma pergunta muito específica do Livro dos Espíritos, que a gente recuperou aqui. Essa o número está certo, porque não está na minha memória, que é a pergunta 720 do Livro dos Espíritos, em que fala: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Quer dizer, em outras palavras, a promessa, né? A resposta dos Espíritos foi assim, meridiana e curta, né? Fazei o bem ao vosso semelhante e mais mérito tereis. Perguntas seguintes ali, que não é o caso da gente fazer nenhuma Nós não vamos incursão aprofundar agora, nisso né? agora, né? Os Espíritos falam muito da importância de nós analisarmos tudo aquilo que a gente, qualquer penitência que a gente se imponha, né? Que a gente se pergunte, que benefício que vai ter disso? É um benefício para mim apenas? Às vezes nem para aquela pessoa tem benefício, tá certo? Ou é benefício para o semelhante? Quer dizer, então volta a resposta da 720. Fazei o bem ao vosso semelhante e mais mérito tereis. Ou seja, qualquer privação que a gente venha fazer, se ela tiver um fim útil, se ela estiver trazendo um bem, principalmente para o próximo, ou um bem real, espiritualmente falando, para nós, ela tem a sua legitimidade. Mas a grande maioria não é assim, né? Não a gente pode reparar. Desculpa, Hélio, eu até ia comentar, Claro, né, em relação às nossas promessas, né, até no desejo de conquistas materiais, né, significativas, vultuosas. Ao caso de alguns jogos, né, que são aí legais em nosso país, como a Mega Sena, como a Loto. Então as pessoas fazem ali no momento da fé, né, do preenchimento do volante, elas colocam, olha, se eu ganhar, eu vou favorecer uma casa, uma instituição de caridade, eu vou construir uma creche, eu vou fazer tal coisa. Então, o que a gente tem que trazer uma reflexão nesse momento? Às vezes a pessoa pensa, e se ela tiver acesso àquela riqueza, que a aprovação maior não é para quem deve, mas sim para quem tem, o que ela faria, né? Então que comece num primeiro passo, porque Deus lhe dará a intendência das coisas maiores se nós valorizássemos as menores. Então não adianta a gente ter o sonho de construir uma creche, um orfanato, um asilo, se ainda a gente não faz o pequeno ato, né, de auxiliar de maneira simples, de maneira humilde, aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Mesmo que não seja só material, uma palavra amiga, uma audiência fraterna. Então a construção é o que a gente disse até no nosso último programa. Nós não vamos colher aquilo que nós não semeamos. Então Deus, inclusive na sua inteligência suprema, que é inquestionável, né, nos dará a intendência das coisas maiores se valorizarmos e se ainda fizermos as menores coisas. Perfeito. Se nós observarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem um capítulo que fala assim, né? Por que Deus permite que existam órfãos? Então, assim, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar os órfãos. Mas por que Deus permite que existam órfãos? Está lá uma pergunta assim. Está no Evangelho. A resposta é assim, é para que vós vos arvoreis em servir-vos de paz. Quer dizer, ou seja, então, as próprias dificuldades que a vida apresenta, elas são para que nós nos cocemos, né? Nos chame a atenção para que nós possamos ver que nós podemos fazer alguma coisa e não depende de muita coisa para fazermos. Mas o que é mais difícil, eu vejo, eu não sei se vocês concordam ou não, eu já estou no Espiritismo há algum tempo e eu observo que a maior dificuldade é você fazer uma pessoa seguir
o espiritismo que nós chamamos assim de kardecismo, né? de Kardec, que não é correto, mas é a expressão que se usa, é fazer a pessoa entender o seguinte: quando você desencarnar, eu não vou levar nada comigo. Eu vou desencarnar sem absolutamente nada. Porque caixão não tem gaveta, né? Alguém já disse, né? O caixão eu não vou levar nada. Então, se eu estiver apoiado numa pedra, num cristal, né? Se eu estiver apoiado num copo d'água, né? Se eu estiver apoiado em ter que tomar a bênção da minha mãe ou do meu pai, senão eu não durmo. Certo? Se o meu pai não falar para mim, Deus te abençoe, meu filho, eu não consigo dormir. Certo? Qualquer coisa que estiver apoiado, seja lá o que for, eu não vou ter isso no momento que eu desencarnar. Eu vou desencarnar sozinho, minha passagem é só. Eu tenho que me bastar. Eu tenho que tentar entender que eu tenho que ter recursos. Esses recursos têm que estar na minha mente. Não pode ser nada material. Não pode ser absolutamente nada que seja do mundo físico. Porque eu não vou ter. Se eu estiver apoiado nisso e precisar disso para ser feliz, a hora que eu desencarnar eu vou ser infeliz. Então eu preciso entender o seguinte: eu tenho que me despojar de tudo que for material. Tudo, absolutamente tudo. Que seja um copo de água benta, uma água fluida, certo? Seja o que for, não importa. Eu não posso, isso aí não pode me tornar São feliz. os condicionamentos, São né? condicionamentos. Não posso Nós ter. temos que nos desapegar dos nossos condicionamentos todos. Todos. Saber o seguinte: se eu desencarnar agora, eu vou desencarnar agora, não tenho nada. Me basta. Eu vou ser capaz de enfrentar esse novo desafio, né? Dessa sequência sem nenhum problema. Esse é o maior obstáculo para as pessoas que chegam no espiritismo. Você começa a tirar delas, né, essas coisas. Mas você não precisa disso, pode tirar. As pessoas têm dificuldade para deixar, né? Muita dificuldade, né? Não, mas esse aqui é um rosário que é da minha avó, tal, não sei o quê. Mas você não vai precisar mais. Fica com ele, tudo bem, mas você não vai precisar. Você tem que se desapegar disso aí. Mas se eu não tomar se eu não tomar a bênção da minha mãe à noite, eu não durmo. Para com isso. Porque ou você ou tua mãe você não vão desencarnar ao mesmo momento. Em algum momento, ou você ou ela vai desencarnar. E você não vai ter ela para tomar a bênção dela à noite. Você vai tirando essas coisas, as pessoas vão ficando, se despojando dessas coisas. Vão ficando mais livres das amarras e vão se ligando a Jesus. Não é simples, é muito difícil. Ligue-se a Jesus. É a única coisa que você precisa. Se você quer ficar dependente de alguma coisa, dependa de Jesus. É a única coisa que você precisa. Muito bem, Semana Boa Nova falando de planos e metas para 2021. Flávio, eu vou pedir para você fazer uma passagem pela rede social, mas antes eu queria que você contasse para a gente aqui, como é que a gente faz, Flávio, para não deixar essas coisas que a gente promete de um ano para o outro, essas chamadas resoluções, como é que a gente faz para deixar isso não se perder, né, ao longo do tempo aí? Olha, Turíbio, é uma pergunta excelente, porque exige de nós compromisso, manutenção e disciplina. Porque todos os nossos propósitos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos exigem de nós uma manutenção. Na ciência a gente sabe de que o homem não chegou à Lua, né, numa viagem realmente muito bem elaborada, construída, se ele não for fazendo a todos os instantes os ajustes desse projeto e desse planejamento. Então nós, às vezes, nos colocamos metas inalcançáveis. E esse é um dos grandes problemas para que a gente possa conquistar algumas situações melhores em nossas vidas. São situações muito distantes além das nossas capacidades. Então o cuidado maior é no ato do planejamento. Então quando uma pessoa pretende, por exemplo, nas condições orgânicas, biológicas, perder 30 quilos, ela precisa começar a se dispor a perder 1 quilo, a mudar as condições das alimentações que ela se propõe. Então nós temos que ter muito cuidado na elaboração do projeto, em primeiro plano, e depois fazer as manutenções devidas e fazer um acompanhamento daquilo. Quando nós fazemos uma aplicação financeira, por exemplo, muitas vezes a gente coloca o dinheiro ali e vai observar se aquilo deu um rendimento depois de tanto tempo. A gente não tem um acompanhamento e não percebe que no meio do caminho nós poderíamos mudar, né, de classificação daquela aplicação financeira. Então poderíamos ter uma com maior risco e com maior rendimento, ou qualquer coisa assim do tipo. Então a pessoa precisa ter muita disciplina e cuidado na elaboração do seu projeto e depois no acompanhar durante todo o ano a manutenção,
alimentar, fazer os ajustes necessários em toda essa programação. Não adianta, né, de forma alguma, a gente imaginar que a gente tem um sonho, escreve esse sonho no dia 31 e depois vai fazer um acompanhamento dele no dia 31 do ano que se iniciou, né? Então, o que importa muito é a condição de manutenção. Agora, a gente tem que também considerar que com a chegada de vacina, essas coisas todas, os planos das pessoas também se modificam, né? Porque, melhorou. Então, as pessoas estão mais ligadas na espiritualidade, acreditam em coisas novas, coisas melhores. É isso mesmo, Marinho? Tá havendo uma ligação maior com a espiritualidade, as pessoas estão mais confiantes que as coisas vão mudar? Isso ajuda nos planos? Interessante que você abordou um aspecto que foi recentemente veiculado na imprensa, de uma pesquisa que foi feita agora nessa oportunidade de mudança de ano, sobre a expectativa das pessoas para o ano que vem. E 60, se eu não me engano, mais de 60% responderam duas perguntas. Uma, se ela acreditava que o ano de 2021 seria melhor para ela. E a maioria respondeu que acreditava que ia ser melhor para ela. Agora, o interessante é a outra pergunta, que é uma pergunta assim inusitada, né? Que perguntaram para as mesmas pessoas se ela acreditava que o ano 2021 seria melhor para as outras pessoas, né? E também a resposta foi mais do que 50%. Ou seja, com dados aí de pesquisa, né, que a gente sabe que muitas vezes esses pesquisadores fazem, a maioria está acreditando sim que o ano vai ser melhor. Agora, quanto que disso tem a ver com a abertura da espiritualidade das pessoas, né? Quanto isso tem a ver com a ligação espiritual da pessoa no seu sentido de evolução interior, né? Nós percebemos que as intervenções que são feitas, os comentários que são feitos nas nossas lives, o interesse que existe das pessoas por questões espirituais, a busca que está sendo feita, a gente pode dizer, sem números, é meramente uma sensibilidade. Nós não temos dados para isso. Mas a sensibilidade nos diga que sim, que as pessoas estão mais propensas às questões espirituais. E, Turíbio, eu queria aproveitar essa sua pergunta para falar também de uma coisa importante. Nós aqui no Semeador temos, todo segundo domingo do mês, nós temos um encontro destinado à harmonização pessoal e familiar. Uhum. Hoje já é o primeiro domingo do mês, então domingo que vem, né, no dia 9, nós vamos ter aqui mais um encontro de harmonização, chamado harmonização pessoal e familiar. E o tema está relacionado com o que você acabou de falar. O tema chama-se Relacionamentos, a arte de viver bem. Que bom, hein? E quem vai estar conosco aqui como convidada para desenvolver esse tema vai ser a nossa companheira Elda Petrin. Então esse encontro ele será feito também através das redes sociais, será transmitido pelo Facebook Live. Ele acontece todo segundo domingo do mês, às 10h30. Então fica aí o convite, né, para o nosso ouvinte poder já se programar e se conectar para podermos ouvir essas reflexões que estão aí. E coisas como essa que você perguntou serão abordadas, né? Em que momento que a espiritualidade, em que momento que a nossa sintonia com a espiritualidade nos traz uma melhor condição de vida. Deixa eu aproveitar, Marinho, que você está falando disso. A gente está falando que a espiritualidade pode nos ajudar, pode nos auxiliar nessas mudanças e tal. Os espíritos benfeitores, os nossos mentores, eles podem, de que maneira eles podem nos auxiliar para isso, hein? Eles pegam na nossa mão e nos ajudam? Não. Né? Como é que, de que forma que eles ajudam? É interessante que você está fazendo uma pergunta que nos remete um pouco a um estudo que nós fizemos agora aqui essa semana no Semeador,
a respeito do pensamento e da vontade nossa, né? Se nós percebermos, tudo aquilo que nós queremos do ponto de vista de evolução, de progresso, eu diria até mesmo em certos casos o progresso material legítimo, necessário, né? Ele tem um ponto de origem. A origem é a nossa vontade, é nós querermos aquilo, né? O Hélio falou do batei e abrir-se-vos-á, né? Falou do pedir e obtereis, né? Ou seja, tudo que nós pensamos em termos de crescimento espiritual, em progresso material até, desde que seja legítimo, honesto e tudo, ele começa com uma decisão nossa, ele começa com uma vontade nossa. Se nós não exteriorizarmos uma vontade de realizar alguma coisa, agora este começo do ano é propício para isso, né, Hélio? Muito. A gente tem isso. Se nós não exteriorizarmos em nenhum momento que nós temos aquela vontade, os espíritos não vão conseguir ajudar a gente. Por quê? Porque eles enxergam o nosso pensamento. Eles veem o que nós queremos. E como tudo depende do primeiro passo nosso, porque nós vamos dizer para Deus aquilo, qual que é a nossa escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Deus nos deu a possibilidade de nós escolhermos os nossos caminhos. Então, se nós não escolhermos os nossos caminhos, se nós não quisermos, se nós não dissermos qual que é a nossa, entre aspas, meta, qual que é a minha busca para este ano, o que eu quero realizar este ano, ou a qualquer momento da vida, o que eu quero fazer, nós não estaremos exteriorizando para a espiritualidade o que a gente quer fazer. Os espíritos não vão poder ajudar, porque eles não sabem de verdade o quanto que a gente quer. Eles jamais vão violentar o nosso livre-arbítrio. Jamais eles vão contrariar a nossa vontade. A menos de todos os desígnios de existência que nós temos. Quando nós encarnamos já com um conjunto de situações pelas quais a gente tem que passar. Essas é imutável durante a encarnação. Mas dentro dessas, nós temos o espaço. Pega, por exemplo, uma pessoa que está aprisionada numa cadeia, tá certo? Ainda que ela esteja contra a vontade dela, presa, porque aquilo é uma condição da vida, mesmo assim, ela tem duas alternativas. Ela tem a alternativa de seguir um caminho mais fácil, que é um caminho de conformação, um caminho de aceitação, um caminho de bom comportamento, como ela pode se perder lá mesmo dentro disso. Então, mesmo que nós estejamos situados na nossa vida em situações que nós preferimos não estar, porque aquilo vem como definição do nosso plano reencarnatório, não é? Nós temos, dentro desse espaço, nós temos a oportunidade de praticar nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, e a hora que ela estiver clara, é a hora que os espíritos nos ajudam. Inclusive, né, falou melhor a nossa convidada que esteve aqui a última vez, a Fernanda. A Fernanda Itri. Né? Mas o Caipira já fala, há muito tempo lá no... O Caipira falou assim, só vai nascer bezerro de vaca emprenhada. Não vai nascer bezerro de vaca que não está emprenhada. Essa veio lá das raízes mesmo, hein? Se não tiver emprenhada a vaca não nasce bezerro, né? Então o que vai nascer esse ano? Vai nascer quem está engravidado. Nós temos que nos engravidar. Nos engravidar de boas intenções. A hora que você se engravidar de boas intenções, que se você se propor, se vai se engravidando e você vai se propondo a realizar as coisas, a ajuda vem, não vem, Marinha? A ajuda vem com uma impressionante como ajuda. Você acha que essa é uma forma da gente fazer livrar-se do mal e ficar com Jesus? Você acha que essa é uma forma? É a única. É a única, não tem outra. A hora que você se propõe e falar assim, olha, a hora que você escolher um lado, porque nós temos que escolher um lado. Aliás, nós temos escolher um caminho, né? Momento, esse é o momento. Aliás, o Ramatiz fala muito sobre isso. Nós estamos vivendo esse momento, ele dizia que era a hora que nós íamos escolher a direita ou a esquerda do cordeiro, ele fala, é a expressão que ele usa, né? Quem é o Ramatiz? Ramatiz é um autor espiritual, um livro que através do Ercílio Maués, né, escreveu muitos livros, até alguns até contraditórios, muita gente não tem
tem nem sempre aceito, porque ele é muito direto, né? É um espírito Ele fala que as pessoas não gostam oriental. E ele fala, ó, você vai à esquerda ou à direita do cordeiro. Se você se for à direita do cordeiro, ou seja, você ficar a favor, eu quero fazer o que Jesus, ficar à direita, acompanhar Jesus, a ajuda vem de uma forma espetacular, de uma forma assim impressionante como chega. Então, mesma coisa assim, se você quiser realizar alguma coisa agora, se coloca à disposição, fala, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu quero ficar à direita do cordeiro, né? Eu quero fazer tal coisa, a ajuda vai chegar e nós vamos chegar. É hora de fazer nossos planos. O Marinho é muito bom nessas coisas aí, né? De fazer planos, né? É a profissão dele. Então, ele pode ajudar bastante e o pessoal da casa aqui é muito ajudado por ele em função disso, né? Mas sabe de uma coisa? A gente erra muito. Eu acabei de cometer outro erro. Eu disse que o encontro da Elda. Eu não vou te elogiar mais. Seria dia 9. Nosso ouvinte está vendo como nós também somos falhos. Não vou te elogiar nunca mais. Mas o encontro não será dia 9, será dia 10. Dia 10. Domingo é dia 10, né? Não é dia 9. E quem chama atenção é um outro. Veja como é bom a gente trabalhar em grupo, né? Equipe. A gente erra, é alguém da equipe corrige. Agora foi o nosso Patrício, querido Patrício, que falou: olha, Marinho, não é 9, é 10, hein? Tá vendo? Então, agora imagina quem está sozinho, né, Hélio? Nossa, imagina quem quer fazer as coisas sozinhos, que não tem uma equipe ao seu redor, é fatal. que corrige os nossos equívocos, corrige os nossos erros. Vai errar muito mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, as manifestações são importantíssimas. O Flávio vai falar o que está acontecendo na rede social. Conta essa que chegou agora. Na verdade, o Hélio tinha comentado da Fernanda, né, que foi a nossa convidada do programa anterior, e a Fernanda está dizendo que adorou, né, o termo que só nasce bezerro da vaca emprenhada. Então ela está contribuindo, está assistindo com a gente aqui o Semeando a Boa Nova. Agradecemos muito a participação. Explica mais rápido do que ela isso aí. falou. Né? Mas ela falou bonito isso daí, né? Ela falou, você conquistou o pessoal aqui, Fernanda. Agora o compromisso é de voltar mais vezes. Agora aguenta os convites, agora aguenta os convites aí. E volta rápido, Fernanda, volta rápido. Ô, Turíbio, deixa eu só dar um abraço querido aqui ao Wilson da Silva, o Oswaldo Fonseca, o Rogério PH Quadros, o Wilson da Costa, o Paulo Lucarini, o Eduardo Patrício, Erasmo Barbosa, Nádia Urbini, a Regina Locatelli lá de Portugal, a Adélia Alves e o Décio Norberto Gomes, que também é um amigo querido nosso aqui da Doutrina. Muito obrigado a todos vocês. Regina, obrigado por você estar em Portugal aí. Boa tarde para você. Já está almoçando o seu bacalhauzinho aí. Obrigado, viu? Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa que vende materiais de construção e também utensílios para o seu lar. Casa Rossi, telefone 4451 7950. Vou repetir para você anotar aí. 4451 7950. Sempre tem uma perto da sua casa aí. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Bom, próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Glaucio Cordeiro com o tema, a pergunta tema, existem anjos e demônios? Essa é a resposta que a gente vai procurar no sábado que vem com o Glaucio Cordeiro. E hoje nós estamos falando sobre planos e metas para 2021. Bom, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é qual a importância em a gente manter esperanças, orações, nesse momento pelo qual a sociedade passa. Tem importância isso? Tem, Flávio? Muito. A esperança é a ancoragem da fé, né? As pessoas que não vivem sem esperança realmente têm um futuro triste, né? Porque realmente é isso que nos alimenta, é o combustível, né, da nossa fé, da esperança de dias melhores, né? Marinho, tem importância as pessoas manterem acesa aí a chama da esperança, das orações? Sem dúvida nenhuma, e junto com os nossos projetos, com aquilo que a gente deseja, sabe, Torinho? Não querendo me estender aqui em demasia, né? Mas o nosso estudo nessa semana, nós estávamos falando da analogia que nós fizemos com o arquiteto, né? O arquiteto, quando está projetando uma casa, ele está visualizando aquela casa, ele está dentro da mente dele, ele está criando aquilo lá. E aquilo vai ganhando forma, aquela casa vai criando forma.
E aquilo um dia se materializa. Por quê? Porque o arquiteto criou, o proprietário que quer construir exerceu a vontade e construiu, e de repente aquilo que estava dentro da nossa mente, né, como um desejo, como uma vontade, ganha forma, material nas coisas. Então essa analogia serve para os nossos projetos também. Aliás, dizem, né, que tem uma lei espiritual que nós vamos encontrar mais especificamente no livro do Ernesto Bozano, que fala de pensamento e vontade, que todas as vezes que nós tivermos um projeto, principalmente espiritual para fazer, né, se nós começarmos a pensar nele, se nós começarmos a criar aquele projeto na nossa mente, se um grupo começa a se reunir para falar daquele projeto, aquele projeto vai ganhando forma no plano espiritual. E quando ele estiver pronto no plano espiritual, ele se materializa de alguma forma, ele se realiza aqui. Então essa sua pergunta, Turiba, é fundamental, porque a esperança não é uma esperança passiva apenas. Não é aquela pessoa que está numa rede e fica esperando as coisas acontecer. Ela está idealizando, ela está criando mentalmente aquilo, ela está ajudando, ela está exercendo a vontade dela, ela está batendo na porta, pedindo ao Pai que o Pai abra a porta, ela está buscando porque ela quer encontrar, ela quer achar. Não é? Então é fundamental que nós tenhamos isso e aliemos, evidentemente, a fé divina, com a fé humana, que é a força da vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma frase que diz que quando nós acreditamos em Deus, no que Ele pode fazer para nos ajudar, e nós acreditamos em nós mesmos, ganha-se uma força magnética tão intensa que as coisas se transformam naquilo que são chamados milagres. Muito bem. É porque Deus não tem mão, né? Deus não tem pé, não tem voz. Nós somos a voz, as mãos e os pés de Deus. Então aquele que oferece as suas mãos para Deus, oferece a sua voz para Deus, oferece seus pés, né? É dele que Deus vai se utilizar para exercer essas coisas. Mas você citou um livro do Ernesto Bozano, Pensamento e Vida, né? É muito importante esse livro, viu? Eu acho Pensamento que e vontade. E vontade. Não é fácil de encontrar, eu acho, né? Eu não sei se está disponível por aí ainda para venda, né? É um livro até um pouco antigo, né? Mas é um clássico. É fundamental, é um clássico para ser lido para quem quiser realizar alguma coisa, conta a importância, porque tudo que nós enxergamos é energia condensada. Qualquer coisa, você está enxergando uma cadeira aqui, esse microfone, essas câmeras que estão isso é tudo energia condensada. Energia de quem? De alguém que pensou isso daí, né? De alguém que pensou e se propôs a realizar e conseguiu condensar. Trabalhou, desenvolveu, criou, e condensou essa energia aí. Bom, deixa eu dar um aviso aqui para você que está na nossa audiência aí. Normalmente, nessa época do ano, algumas casas espíritas, em condições normais, estão fechadas. Neste momento, excepcionalmente, todas estão fechadas, a sua grande maioria. Algumas ainda estão aí tendo alguns tipos de trabalho. Em função da pandemia, etc. E eu queria lembrar que o Edson Lorenzini, lá, aquele nosso companheiro que faz um trabalho maravilhoso com curas, né, magnéticas, curas espirituais, lá no Seara das Fraternidades, em São Caetano, iniciou esta semana um trabalho via live, online. Então é só acessar Seara das Fraternidades, lá na página da Seara das Fraternidades, quartas-feiras, 19 horas, e sextas-feiras, às 14 horas, que o Edson está fazendo um trabalho online de vibrações pela cura dos doentes, vibração para as pessoas enfermas. Aliás, um trabalho maravilhoso que ele já vinha mantendo isso, mas agora a casa não está mantendo o trabalho regular, mas ele está fazendo isso todas as quartas-feiras e as sextas-feiras. Quartas-feiras às 19 horas e sextas-feiras às 14 horas. Entra lá na página Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul e você vai poder participar desse trabalho bonito que ele faz lá, das curas dos enfermos. Muito bem, estamos chegando nos instantes finais aqui. E os casos que estão com as lives, né? O J. Ferreira, às quartas-feiras, aqui também, às quartas-feiras aqui, às 20h30, né? O J. Ferreira, às 20 horas. Uhum. Tem lá, as lives estão ocorrendo, né? Aliás, até eu tomo a liberdade de convidá-los para essa próxima quarta, que acho que é dia 6 já, não é isso?
Eu que vou estar, inclusive, falando lá no Jaldo Ferreira. E hoje? Quem vai né? estar hoje lá, falando lá? Hoje é o Mário Bardella. O Mário que tá Bardella. falando lá, Vai falar do que hoje, Marinho? Hoje nós vamos falar sobre o tema do momento, que é o que fazermos para passarmos bem por esse momento de pandemia. Ótimo. Que bom. E eu convido vocês, inclusive, para nos assistir, né? O Marinho hoje, eu na quarta-feira. Hoje aqui, daqui a pouco, tem alguém falando também, né? O outro evangelho na sequência aqui. Então vocês não estão só, companheiros. Vocês estão aí, então nós estamos aqui para apoiar no que for necessário dentro das nossas possibilidades. E o trabalho novo que tem aí, que é o Espiritismo na Madrugada. Tem lá a página, o Espiritismo na Madrugada. Espiritismo na Madrugada, né? Todas as madrugadas e sextas-feiras, 1h da manhã, da quinta para sexta, ao vivo. Muito online. importante esse trabalho. Muito bom. Tá aí, então, nós estamos indo para os instantes finais. Eu queria que o Hélio falasse qual é a tua palavra, não é sentença, uma só, frase, eu não sei palavra que definiria o nosso encontro de hoje. Essa aí é como ele me coloca na parede. Eu não sei falar uma coisa só, né? Pode ser uma expressão, né? Pode ser Esperança. esperança. Do ótimo. verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperança. Marinho, qual que é a sua palavra especial? Eu vou junto com ele. Esperança. E o Flávio? Persistência. Persistência. Então, persistência e esperança. Flávio, falar nisso, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Olha, agradecer a Marisa Bardella, que disse que o programa está excelente, as colocações foram precisas, abordadas de forma clara e leve. E dependerá de cada um de nós a concretização dos nossos projetos, dependendo da nossa real vontade e do nosso desapego à situação que hoje vivenciamos. Ela nos dá parabéns e que os desafios de 2021 possam ser superados com a proteção divina. Esta é minha irmã de Florianópolis. Que bacana. Obrigado, Marinho. Lá de Florianópolis. Está em Florianópolis. Aliás, uma vibração muito especial por Florianópolis, que está passando, nesse momento, no Brasil, o lugar mais afetado pela pandemia, né? Então, uma vibração especialíssima para Florianópolis. E o Valdecir, que está agradecendo muito o programa, que ele quer deixar um registro. O Valdecir é o nosso colaborador técnico, nosso Valdecir Gates. É quem né? vai chegar tudo isso aqui na casa de vocês, viu, gente? Hoje quem está fazendo é a Juliene, a Paty e o Eros. Estão lá na retaguarda. E ele queria dizer que o aprendizado que ele vem tendo, né, quando ele assiste o programa, supera cada dia mais um programa do outro, né? E ele não é muito bom com as palavras, ele está dizendo, mas que ele gostaria de dizer o quão importante é o programa. E na sequência, esse depoimento dele, todas as pessoas agradecem muito também esse trabalho que o Semeador e o Semeando a Boa Nova faz todos os sábados. Muito bem, gente, nós não temos mais tempo. Quero convidar você a compartilhar esta live aí na sua rede social, porque hoje falamos sobre planos e metas para 2021 com a nossa equipe. Sábado que vem o companheiro Glaucio Cordeiro estará conosco com o tema, a pergunta-tema, existem anjos e demônios? Então vamos aguardar sábado que vem aqui. Ganhadores do livro de hoje. E domingo, dia 10. Domingo, dia 10, o trabalho de mensal. harmonização, às 10h30 da manhã, também pelo mesmo caminho. Né? O flyer vai, depois do programa, vai aparecer o flyer aqui na rede social. Flávio. O ganhador, os ganhadores, né, do livro desse sábado foi a Celi Marqueto e o Rogério PH Quadros. Parabéns. E dizer para o Rogério, né, que o pedi obtereis, porque o plano de 2021 dele era participar de todos os programas do Semana Boa Nova e quem sabe ganhar um livro. Ganhou o livro. Aliás, como é que eles fazem para retirar Caramba, o livro? logo no primeiro ano. O primeiro livro do ano. Como é que eles fazem para ganhar o livro? forte? Olha, nós estaremos aqui na Rua Itapiranga, né, todos após o nosso programa. Você vai ter a possibilidade, a partir das 9h40, de retirar o livro aqui conosco. Rua Itapiranga 312. Santo André. Santo André. Muito bem. Então, muito obrigado pela sua participação, por você estar com a gente aqui. E lembrando que este programa aqui vai ser reprisado na web rádio, osemeador.org, e também no YouTube, hoje, a partir das 18 horas. Não deixa de curtir a web rádio, webradio.osemeador.org. Fica com a gente, se você quiser conhecer mais os programas antigos, aliás, pesquisar, você que é um pesquisador da doutrina espírita, você que trabalha nas casas espíritas em aulas, em cursos, etc., vai lá no semeador.org, na aba rádio, você vai encontrar todos os programas dos últimos 20 anos lá, você coloca o tema que você quiser e vai aparecer o programa lá para você.
Nós aguardamos você no sábado que vem. Eu espero que você saiba o que fazer, né, com esse restinho de ano, querido ouvinte, e que tenha uma boa semana.